bem-vindos ao Harmonização Cerebral, nosso podcast de saúde, longevidade e bem-estar. Eu sou a doutora Márcia Monteiro. Se vocês gostam de saber mais sobre saúde, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam a gente para vários vídeos muito legais. A gente também está lá no Spotify. Pessoal, hoje o tema é obesidade e os novos remédios para o tratamento do diabetes tipo 2 e também da obesidade. Quem é que está aqui hoje comigo? Dr. Adriano Segal, que é psiquiatra, coordenador de psiquiatria do Ambulatório de Obesidade da Endocrinologia da USP, e o Dr. Luciano Giacalha, que é endocrinologista, especialista em diabetes e coordenador da Sociedade Brasileira de Diabetes. A conversa é boa e vamos lá, pessoal. A nossa ideia hoje é falar sobre obesidade, perda de peso, aspectos psicológicos, aspectos clínicos, os novos medicamentos, a bariátrica morreu. Vamos lá. Vamos começar com o doutor Luciano. Vamos falar de obesidade. Doutor Luciano, é uma revolução que está acontecendo com esses novos medicamentos. O termo caneta emagrecedora não é ideal. Por quê? Vamos lá. Bom, mais uma vez contigo aqui Pois e é. obrigado pelo presente e estar dividindo a mesa também com meu colega de turma, Adriano Segal, Ótimo. expert no assunto também. E eu acho que assim, a gente criou um termo pejorativo para uma doença, né? A obesidade é a única, talvez a única das doenças que a gente vê banquinha no supermercado, no shopping de tratamento, né? Você não vê banquinhas oferecendo tratamento para insuficiência cardíaca, para apendicite ou coisas e tal, né? Então, isso virou um universo mais, que eu digo, pejorativo e que não ajuda em nada, não ajuda nada. O paciente que já vem de anos que ele sofre um preconceito, né, por ter uma doença como qualquer outra doença. Ninguém sofre preconceito por ter pressão alta, por ter colesterol, por ter diabetes, mas por ter obesidade, infelizmente, ainda se sofre, que é uma doença crônica, a gente sabe, multigenética, como outras doenças crônicas, então vários genes envolvidos, ambiental, é claro, tá? E alguns aspectos novos que a gente está evidenciando e está descobrindo nos últimos anos. Incrível isso, né? Eu acho que o doutor Adriano vai nos ajudar aqui a falar dos aspectos psicológicos e também essa questão que o doutor Luciano levantou de que tem todo um estigma, tem um julgamento. Será que isso atrapalha o tratamento? Olha, sendo psiquiatra, a gente lida com um grupo de doenças que todas elas, ou quase todas, são também vítimas de preconceito. Então, existe até um termo cunhado que é psicofobia. Esse é um termo cunhado pela ABP, pelo presidente da ABP, e isso daí está em pauta, é uma coisa bem séria. E a obesidade compartilha desse viés, desse estigma. E, curiosamente, não é só desse estigma que a obesidade compartilha. Ela compartilha, o Luciano está falando de um monte de genes e tal, vários dos genes que atuam na causação de obesidade atuam também na causação de transtornos psiquiátricos. Então, aquela ideia antiga que a gente tinha que ou a obesidade causava um quadro psiquiátrico pelo peso que teria com a obesidade, ou o quadro psiquiátrico causaria obesidade por uma falha egóica, a pessoa não sabe lidar com as próprias emoções e vai lá e desconta a comida, isso tudo está meio ficando para trás, né? Sim. Mas isso daí, até sair do ideário geral das pessoas, vai demorar. É ótimo a gente ficar falando isso, mas obesidade é uma doença e os transtornos psiquiátricos também são. Você ter as duas coisas é punk, desculpa a palavra, mas eu não consigo achar uma melhor em português. Sim. Você vai sofrer um monte de preconceito de quase toda a população, inclusive das pessoas da área de saúde. Algumas pessoas ainda hoje têm esse preconceito e vão te propor tratamentos inefetivos ou de uma maneira leviana. E esse é um grande problema. Nossa, isso é muito importante. Eu que não sou da área, né? Sou dermatologista, mas me interesso muito por manter o estudo e tal. A gente vê que hoje a gente fala pessoas com obesidade, né? O termo obeso, a gente está tentando tirar isso do vocabulário. São pessoas com obesidade, entendendo que é uma doença, não é uma opção, não é uma escolha, né?
Isso é, Fazendo gancho até para diabetes, né? A gente tende hoje, eu falo, não sim, chamar mais o paciente de diabético. Ele não é a doença, ele é o portador de uma doença. Então, sim, é um indivíduo com diabetes. Ou como exato. qualquer, ninguém chega para alguém, "Ó, você é leproso", não. Entendeu? É, Então, você é uma pessoa tuberculosa. Não, é sim, uma pessoa que tem Tem tuberculose. tuberculose. exato. Não, é Na super psiquiatria é a importante. mesma coisa. A gente não fala mais, a pessoa é bipolar, a pessoa É. é depressiva. Não, isso Sim, está mudando também. O termo, se eu não me engano, é people first. Em vez de adjetivar a pessoa, é a pessoa com alguma doença, não a pessoa X, né? sim. Para a gente começar essa conversa, doutor Luciano, a gente ouve falar, eu vou falar nome comercial, aqui ninguém tem conflito de interesse, né? Para as pessoas entenderem. Monjaro, Ozempic, o Wegovy, essas medicações que a gente ouve falar todos os dias, tá muito presente em todas as mídias, né? São medicações que vêm sendo estudadas há décadas, estou errada, e que me parece trazem aí grandes benefícios, principalmente para os pacientes com diabetes, reduzindo o risco cardiovascular e renal. Olha como eu estudei, doutor Luciano. E também tem esse lado da perda de peso. Conta um pouco do histórico dessas medicações para gente e por que todo esse furor? O que está acontecendo? Bom, o nosso peso, ele é controlado, e até por isso que o endocrinologista que trata a questão da obesidade, por inúmeros hormônios. Hoje a gente tem descritos em modelos animais e que se imagina para o ser humano mais de dezenas de hormônios que regulam o nosso peso, sendo que a maioria desses hormônios não são dosados e não são corrigíveis. Tá? Então, assim, eu diria que assim, o conhecimento da obesidade está ainda em crescimento. A gente vem de uma época que, como eu sempre falo, a gente tratava as consequências, que era o excesso de peso. Sim, E hoje a gente está tratando a causa. Então, o que são esses medicamentos novos que a gente está falando? Você citou os nomes comerciais. São baseados em hormônios que o nosso próprio organismo sintetiza. Ele produz no intestino, principalmente, no tubo digestivo, mas a gente tem em outros lugares, no pâncreas também produz hormônio, na célula de gordura, no adipócito também produz hormônios. E a gente tem produção de hormônios reguladores do peso em praticamente todo o nosso organismo, até dentro do cérebro. A gama de possibilidades de alterações hormonais nos indivíduos é imensa. Então, quando a gente diz, olha, eu tenho um hormônio agora que vai resolver o problema de todo mundo, isso é simplista demais. Né? E por isso que é o médico que tem que prescrever e o médico que tem a experiência com o uso dessas medicações que deve utilizar, porque nem todo mundo vai responder. Eu tenho de 2 a 5% dos indivíduos que não respondem nada. não Não tem respondem. perda de peso nenhuma. Mesmo, alguns têm controle da glicose e não têm perda de peso, outros não têm controle da glicose. Então, há uma variação. Quando a gente diz, olha, essa medicação pode perder X%, isso é uma média. E essa média tem desde indivíduos que perdem mais, indivíduos que perdem menos, desde indivíduos que controlam melhor a glicose e outros que não controlam tanto. Então, o indivíduo ele tem que ser analisado com o médico acompanhado e lembrar que muitas dessas terapêuticas têm efeitos adversos. Aliás, não tem remédio bonzinho que não causa nada. Sim, Né? E se ocorrer algum efeito adverso, se o indivíduo tomou por conta própria ou o prescrito por alguém não da área médica, como a gente tem visto muito, ou também por um médico que não tem afinidade com a questão, e se der uma complicação, quem que vai cuidar desse indivíduo? sim. Ele vai procurar quem? Né? Então, esse é um problema. Então, toda medicação tem que ser usada com cuidado, critério. Eu tenho indicações, eu tenho contraindicações, qualquer coisa, isso vale para tudo. Né? E lembrar que esses hormônios, em alguns estudos, mostram que indivíduos magros, eles têm níveis mais altos desses hormônios do que os indivíduos que têm obesidade. O que fala mais a favor de uma questão até genética, em alguns casos, do que simplesmente assim, é falta de força e vontade, falta de empenho desse indivíduo. Né? Sim, E na medida que você corrige, e é fácil ver aqueles indivíduos que talvez tivessem deficiência dessa questão hormonal, pela resposta fabulosa que tem, muda realmente a vida dele. Né? Mas aí cabe ao médico distinguir quem é o indivíduo que vai responder a uma coisa e quem você vai ter que buscar outra estratégia, e acho que melhor que eu,
o Adriano vai falar até do perfil, assim, o fenótipo da própria obesidade, de muitas questões de como os hábitos da pessoa pode interferir na escolha da terapêutica. Existem remédios que são péssimos, né, para certas circunstâncias e ótimos para outras. Eu ia falar sobre isso. Hum. Dr. Adriano Segal é coordenador da psiquiatria dentro do ambulatório de obesidade da Endócrino. Como é o trabalho de vocês, psiquiatras, nesse contexto? É Na super verdade, importante a gente entender. na verdade, é bem legal trabalhar com isso. Claro, a gente fica sabendo muita coisa a gente aprende muito com os endocrinologistas, mas o que a gente faz é tratar, de fato, a gente não trata a obesidade com terapia cognitivo-comportamental, não, nós tratamos a parte psiquiátrica, né? Os pacientes, como eu falei há pouco, com obesidade, têm uma grande associação com quadros psiquiátricos, notadamente quadros depressivos, ansiosos e, em terceiro lugar, transtornos alimentares. A gente intuitivamente achar que primeiro eles teriam transtornos alimentares, transtorno de compulsão alimentar, tal. Não é verdade. Primeiro depressão, muitas vezes quadros bipolares, e depois ansiedade, e depois transtorno de compulsão alimentar. Então a gente trata esses quadros. Por que a gente faz isso? A gente trabalha bastante com os pacientes pós-cirurgia bariátrica, que não morreu, não. É isso que eu ia falar. Né? Pois é. E a gente trata esses quadros. Porque se você não tratar, o resultado global do tratamento é muito pequeno. Mas é claro que esses pacientes vão precisar de nutricionista, muitas vezes vão precisar de terapia cognitivo-comportamental, idealmente precisam sempre, né? Então a equipe e a atividade física. Educador físico. A atividade física hoje é a bola da vez em obesidade, em envelhecimento, em psiquiatria, é a bola da vez. Sim. Né? Então é muito importante introduzir a prática de atividade física de uma maneira, não é falar, você tem que andar um pouquinho mais, hein? Não, tem que prescrever. Então tem que ter um profissional que saiba prescrever atividade física. E eu tenho visto que é muito relacionada à prática de exercício de força, de resistência para ganho de massa muscular, né? Uhum. Que o exercício aeróbico é ótimo para o coração e tal e coisa, mas você tem um risco de perder massa magra, né? O que eu tô falando? Massa magra é músculo, e o músculo hoje, doutor Luciano, vai ter que vir aqui de novo, não vai ter jeito de falar de músculo, que agora virou um órgão endócrino, né? Fatores que vão lá manter o cérebro funcionando. Toda essa turma aí, né? Tem um hormônio específico, a irisina, né? Que foi descoberto em 2014, ontem, né? Quando a gente fala em medicina, e que ela é responsável pelo aumento do metabolismo da gordura, então faz com que a célula de gordura queime mais gordura, né? E no cérebro, ela estabiliza e mantém viável o neurônio por mais tempo. Talvez... É o BDNF? Não. É outra coisa. E assim, e provavelmente esse vai ser o futuro, talvez na prevenção, tratamento da doença de Alzheimer, né? Como a gente está colocando. E a irisina é produzida o quê? Pela atividade física. Né? E é o músculo esquelético que libera. Então, assim, a gente vai voltar àquela história, eu acho que o Adriano falou muito bem, que o exercício hoje realmente e traz um benefício muito além disso. A gente fala do peso, mas assim, a parte cognitiva, não só cognitiva, mas emocional, tudo. E a gente não tem como fugir disso. Muitas vezes as pessoas recorrem a medicamentos achando que vão se livrar disso. A própria cirurgia bariátrica também exige que o paciente se engaje numa atividade física, senão há uma perda de massa magra muito grande. Verdade. Interessantíssimo, né? Nossa, essa coisa da irisina, eu tô encantada. Eu vou ter que... Minha vida vai fazer podcast, gente. Só tem novidade, é tudo muito incrível, né? Como é bacana a gente aprender com profissionais como vocês. Então, a bariátrica não morreu? Não, a bariátrica continua sendo o tratamento com maior tamanho de efeito e mais prolongado. O problema é que ela é uma cirurgia, você causa alterações anatômicas, e com o aparecimento dessas novas drogas, é claro que você agora tem outras opções. Antes a gente tinha muito poucas opções. Sim. A gente, paradoxalmente, a gente já fala do preconceito contra a obesidade há muitos anos, há décadas. Mas na hora da consulta, olha, vou te dar esse remédio aqui, que se você comer muita gordura, você vai se ferrar. Então é uma linguagem meio uma chantagem emocional. Mas é contraditório. Quer dizer, o paciente fala, pô, peraí,
Mas se é uma doença, por que que eu que tenho que fazer alguma coisa? Sim. Por que que não tem um remédio que nem uma boa parte das outras doenças, né? É como se Então você agora, culpasse o asmático pela falta isso, de ar, né? isso. Nossa, mas É. não tem como respirar melhor? Não, não tem, né? Em psicologia, é já comunicação patológica, porque você dá duas informações antagônicas, criando um paradoxo na cabeça da pessoa e a pessoa fica paralisada. É. Então, com essas novas medicações, como o Luciano estava falando, você está tratando coisas bem mais próximas aos mecanismos fisiopatológicos, os mecanismos causadores da doença, Sim. né? E não o efeito final, que é o acúmulo de gordura e que causa um É. monte de problema, Isso é né? revolucionário, Revolução. né? Eu E essas acho drogas, elas incrível. são interessantes porque em psiquiatria elas estão sendo estudadas por uma série de quadros. Desde Alzheimer, como você falou, Uhum. Depressão, em né? 2026 vai sair o resultado de um estudo que está sendo conduzido para Alzheimer. Uau. Isso é. E tem já alguns pontos no meio aí? Tem Podemos umas falar análises disso? interim, ainda é cedo, mas provavelmente tem um bom efeito, porque isso já se viu em roedores, né? Então, a melhora cognitiva em roedores, mesmo com trauma cerebral, quer dizer, com machucado no cérebro, Sim. não com. Vamos dizer, o cara perdeu um pedaço do cérebro e ele recupera algumas funções cognitivas. Então, tem uma luz aí nesse caminho, acho que. Uau. Claro que está longe de. Você não vai indicar para Claro. Alzheimer, isso não é para ser feito, mas tem estudos nisso daí. Tem estudos em transtornos de uso de substância, né? Porque diminui a sinalização de prazer no cérebro, né? Então, a gente observava e não sabia por que muito bem, e a turma tomava um desses medicamentos e falava, putz, Adriano, não estou bebendo quase mais nada, perdi o prazer de beber. Não dá vontade, né? A Já gente meu. falava, oba, que bom, É. mas a gente não sabe. E agora eles estão estudando isso daí. Eu Tudo isso é tive um indicação paciente que me disse Tradição, que então. os amigos dele falaram que eu estava acabando com a vida social dele. Mas só para os seus espectadores aí, nada disso é indicado agora. Isso são Sim. indicações em estudo. Alguns médicos podem usar de uma maneira que a gente chama de off-label, sem indicação de bula, mas não tem indicação de bula. Sim, Indicação não de tem. bula é diabetes tipo 2 e obesidade. E por falar em diabetes tipo 2, obesidade, qual é a indicação? Quando o paciente chega no seu consultório, Luciano, como é que você vai escolher o medicamento? Então, na verdade, a gente não é da nossa cabeça, né? Então, tudo isso é baseado em diretrizes que existem, tanto nacionais quanto internacionais, onde a Uhum. gente usa estudos científicos bem realizados, bem robustos, tudo randomizado. Então, tudo isso segue a ciência, né? Não é o desejo do Luciano. Não tem aquela coisa do bingo, Não, cai uma bolinha, o Egov para isso. você, Monjaro para E um paciente não é igual ao outro. Então, existem nuances, existem características e o que a gente chama de comorbidades, outras condições clínicas associadas, seja doença cardíaca pré-existente, doença renal, insuficiência renal, doença hepática, situações onde você vai caminhar para um lado ou para o outro. Existem, claro, aquelas drogas que são as mais eficazes em termos de controle tanto da glicose quanto do peso, mas um outro aspecto que a gente também enfatiza dentro da endocrinologia é a questão, quando fala assim diabetes, da hipoglicemia. Então, às vezes, tem remédios muito potentes para diminuir a glicose, mas que induzem a uma queda acentuada, chamada hipoglicemia, que pode ser extremamente deletéria no indivíduo idoso, que já tem uma doença cardíaca prévia, que isso pode desencadear um novo infarto ou um novo AVC. Ou o indivíduo, às vezes, está andando na rua, tem uma tontura, cai na rua e é atropelado pelo ônibus e Não está ninguém... dirigindo, né? Tá E num tem carro. casos até anedóticos de indivíduos que se acidentaram dirigindo por hipoglicemia, atropelaram outras pessoas, e quando abriram a porta do carro dele, a pessoa está completamente grogue, assim, acharam que estava alcoolizado e agrediram essa pessoa. Entendeu? Uau. Então, além de tudo isso. Além de tudo. Não, parece que teve um caso esses dias que um dentista teve alguma coisa e acharam que ele tinha bebido, ele se recusou a fazer bafômetro, não sei se foi por diabetes. E aí ele faleceu No na pronto-socorro. prisão, não. Na prisão. Na Foi prisão. preso. Não vi isso. Parece, não sei É. se... Então, a gente tem que pensar, quando vai introduzir qualquer medicação, nos benefícios e nos eventuais efeitos colaterais.
Né? Então é fato que essas medicações que a gente usa, a gente chama de incretínicos ou análogos de GLP-1, agora recentemente análogo de GIP também, elas são as mais potentes em termos de redução de glicose. E muita gente esquece disso. Isso não são remédios só puramente emagrecedores, né? São os remédios mais potentes e até virou motivo de gozação também, né? O indivíduo que está usando para diabetes, já teve paciente que reclamou comigo e falou, eu fui na farmácia e o sujeito olhou, fez cara feia para mim, porque assim, eu não tinha obesidade, entendeu? E Olha, estava sendo usado para o tratamento do diabetes. olha isso. E, por exemplo, paciente que tem diabetes tipo 2 e usa insulina, é possível sair da insulina com essas medicações? Bom, então assim, depende do grau de reserva de pâncreas que ele tem, na capacidade de produção de insulina, né? Então, aqueles indivíduos que começaram a usar recentemente, você consegue um excelente resultado. Agora, tem indivíduos que já têm uma falência completa do pâncreas, não produz nada de insulina, aí eu não consigo tirar. Então, se for algo precoce e a importância dessa classe terapêutica, e o que a gente está enfatizando no tratamento de diabetes tipo 2, comece a tratar o mais rápido possível e traga a normalidade o mais rápido possível. Tá? Por quê? Porque a glicose alta é o que leva à morte de mais células do pâncreas. Então, a própria glicose alta leva a uma completa perda da função do pâncreas. De maneira que, se eu fizer um tratamento preventivo, precoce e intenso, a gente vai chegar a um momento, quem sabe, que ninguém chegue a precisar de insulina. Tá? E esse é o ponto que a gente está Uau, colocando. que incrível Porque isso. essa classe terapêutica não só ela reduz a glicose, mas agora os trabalhos estão mostrando que ela prolonga a vida do pâncreas. Isso mudou os paradigmas que a gente tinha antigamente. Antigamente falava, ó, da nossa época, né, de aluno, você tem diabetes, vai evoluir, você vai ter complicação, vai ficar cego, vai amputar a perna. Era uma tragédia o Insuficiência diagnóstico de diabetes. renal, né? E hoje não, hoje a gente não vê mais isso. Então, tratando precocemente e baixando a glicemia o mais rápido possível, a gente não vai mais ter essas complicações tão tenebrosas que a gente via no passado. E, doutor Adriano, em relação à questão das doenças psiquiátricas e a obesidade, é mais frequente depressão em obesos do que não obesos? Etilismo, né? sim. É mais A prevalente? chance de você ter um transtorno psiquiátrico tendo obesidade em média, vou chutar aqui uma média, é 30%, isso depende da gravidade da obesidade. Quanto maior for a gravidade da obesidade, maior a chance de ter um transtorno psiquiátrico associado. Etilismo, curiosamente, não é uma coisa muito associada à obesidade. Olha, A gente associa porque é uma possível complicação de cirurgia bariátrica, né? Então parece que são associadas, mas não, a obesidade é pouco associada ao etilismo, mas no pós-operatório pode aparecer em alguns pacientes daí. Isso não é porque a pessoa trocou de compulsão, não posso mais comer, então vou beber, isso daí já é passado. Isso é porque a cirurgia muda o trânsito e o metabolismo do álcool. O álcool fica mais agressivo depois da cirurgia bariátrica, qualquer que seja a técnica, né? A turma achava que era antes só com bypass gástrico, mas o sleeve também, né? E provavelmente com as técnicas mais novas que foram recentemente aprovadas também não vai ser diferente. Você aumenta a agressividade do álcool para o paciente. É como se ele estivesse bebendo muito mais do que ele está efetivamente. Então, sei lá, a taça de vinho vai poder valer por 2 a 6, em termos de exposição ao álcool. Isso faz que pessoas que tivessem uma pequena predisposição individual passem a desenvolver o problema. Então, uma coisa que a gente sempre fala para os pacientes operados é que eles não devem beber depois da cirurgia bariátrica. Não é que eles têm que beber menos. é Eles não nada. devem beber depois da cirurgia bariátrica. Então, mas os outros transtornos psiquiátricos, transtorno bipolar, transtorno depressivo unipolar, transtornos ansiosos, vários deles, transtornos alimentares como bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, síndrome do comer noturno, são muito mais frequentes em pacientes com obesidade do que em pacientes... Esquizofrenia? Não. Esquizofrenia é outra coisa, né? Esquizofrenia não é tão frequente, porém, você tem uma associação de síndrome metabólica, não necessariamente obesidade,
com esquizofrenia. Olha, Então, os pacientes com esquizofrenia tinham, antes das medicações psiquiátricas, já tinham uma chance maior de poder ter um quadro de síndrome metabólica, dislipidemia ou intolerância à glicose e tal. Os homens que desenvolvem esquizofrenia habitualmente são mais magros. Esquizofrenia, não. Porém, tratada a esquizofrenia, os medicamentos para esquizofrenia, infelizmente, cursam com aumento de peso e com resistência à insulina, dislipidemia e tal. Aí você tem um aumento de peso pós-tratamento. entendi. Uma coisa, né? Falamos do álcool. Eu tenho visto, não sei se é uma coisa que não faz sentido, que hoje a ideia de que uma dose pequena, ok, me parece que não, né? Que o álcool sabidamente é neurotóxico e o ideal é não ingerir nenhuma quantidade. Isso, eu vi semana passada um artigo desfalando isso Des- daí. Mas então, até prova em contrário, Entendi. a pessoa deve se abster e ingerir a menor quantidade possível de álcool. Possível. Fugir É uma- daquela recomendação que precisa Um tomar. copo de né? vinho, Quem não né? toma, continue sem tomar, É. entendeu? E quem toma, tome moderadamente, pelo prazer, sem excessos, Sem como excesso. tudo na vida. E se você quiser os benefícios cardiovasculares do vinho, você pode tomar o suco de uva integral, que tem os mesmos Os benefícios sem ter o polifenol. álcool. Pois é, olha isso. São os Pois é. polifenóis, é a uva, não é o álcool, né? E eu acho que uma coisa, até para lembrar da cirurgia bariátrica que a gente estava comentando, entender que o acesso da população a essas medicações que a gente está falando é muito restrito, né? Falando em Brasil, a gente vai falar em 2 a 5% da população que é capaz de arcar com o custo, É, cara. e muita gente também tem feito aquela história de achar que uma canetinha já resolve a vida inteira. Não, isso é um tratamento para a vida inteira. Então, assim, quantos podem hoje arcar com isso? Então, a cirurgia da bariátrica, ela é contemplada pelo SUS, né? E ela tem um acesso muito maior, principalmente naqueles casos, e eu acho que é importante lembrar, que vem com comorbidades, que o indivíduo, entendeu, tem alto risco de morte cardíaca, um diabetes que não está controlado, que está evoluindo com complicações, ainda não se perdeu essa indicação. Tá? É claro que a gente vislumbra um futuro que a gente tenha mais opções até de tratamentos hormonais, lembrando que algumas pessoas não respondem mesmo aos tratamentos que a gente dá clínico, Sim. né? Mais interessante também, e aqui a gente tem que dizer que muitos dos tratamentos que a gente usa, até essas canetas que dizem, o conceito disso veio da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica promove um aumento do nível desses hormônios, e hoje você sabe que grande parte dos efeitos dela não é pela restrição física, mas sim pela liberação de hormônios que naturalmente são produzidos pelo próprio organismo. Olha que interessante. Em relação às medicações, perda de massa magra, osteoporose, quais são os riscos? Se uma pessoa resolve tomar por conta própria, eu quero perder 3 quilos, eu vou usar minha canetinha e pronto. Vamos lá, falar do que não se deve fazer, né? Eu acho que sempre tem que estar contemplado um ajuste do estilo de vida, então a alimentação saudável, porque o indivíduo vai comer menos, né? Ele pode comer pouco por exemplo, de coisas não saudáveis, né? Sim. Então ele tem que ter um aporte suficiente de vários nutrientes. Lembrar que essas medicações elas diminuem não só o consumo de álcool, mas também o desejo por alimentos proteicos. Então é muito comum que o indivíduo não Olha. consiga comer carne, frango, peixe, ovo, tá? Então há uma certa intolerância a isso. De maneira que muitos indivíduos acabam perdendo muita massa magra. Se não tiver um aporte adequado de proteína e, de novo, também atividade física para incorporar, também não adianta, tem gente que toma um monte de suplemento proteico e não faz atividade física. Aquilo só vai sobrecarregar o fígado, o rim, entendeu? E não vai entrar, não fazer parte do nosso organismo. Então, essa é uma questão. E tem alguns efeitos colaterais, tem algumas contraindicações, pacientes que têm história de câncer, indivíduos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aumenta a incidência de cálculos na vesícula, né? E o indivíduo pode ter inflamações, chamada colicistite, ou quadros mais graves, como pancreatite. Então, é importante a gente ter uma avaliação prévia desse indivíduo, considerar
naqueles indivíduos que, por exemplo, que têm interação com outras medicações que ele usa, porque diminui o trânsito do intestino, então isso pode interferir no tempo de absorção de alguns medicamentos, principalmente anticoagulantes, eventualmente agora se fala muito de anticoncepcionais, Os entendeu? Que Ozempic poderia, Babies, né? também poderia comprometer a capacidade de anticoncepção, então, é, por isso que eu falo, quando a gente prescreve uma medicação, tá? E nas consultas a gente demanda pelo menos 1 hora de conversa com o paciente, não é para jogar papo fora e nem para falar do tempo, do clima lá fora, mas é para tirar exatamente todas as informações que são cabíveis e que vão nortear a nossa escolha terapêutica. Sim. Interessante. Doutor Adriano, com relação à bariátrica, eu fiquei muito impressionada de alguns pacientes que eu atendi que tiveram indicação da cirurgia e foram direto para a cirurgia, mas sem antes ter um acompanhamento psicológico e tal. Isso é desnecessário mesmo? Ou seria interessante ter um entendimento mais profundo dessa Então, questão psicológica antes da cirurgia? intuitivamente, a turma sempre pensou dessa maneira. O problema é que não houve nenhuma demonstração científica, tanto de que isso melhoraria os resultados da cirurgia, ou que isso evitaria complicações, por exemplo, psiquiátricas. Complicações não, aparecimento de problemas psiquiátricos no pós-cirúrgico. Então, quando a gente começou, o preparo pré-operatório era de até 2 anos. As pessoas ficavam 2 anos fazendo isso, se mostrou não muito razoável. Então, o que se faz hoje é uma abordagem psicoeducacional intensiva, né, multidisciplinar, onde o paciente vai aprender o que ele vai ter que fazer com a cirurgia e tudo mais. Claro que se ele tiver alguns quadros psiquiátricos que limitem a capacidade dele de arrazoar, de decidir sobre fazer ou não a cirurgia, esses quadros devem ser inicialmente tratados quando forem possíveis ser tratados. Né? Quando não forem possíveis, por exemplo, quadros de limitação intelectual, ou quadros demenciais e tal, aí vai se discutir com a equipe e ver se tem suporte familiar para um procedimento cirúrgico, né? Mas aqueles longos preparos para evitar, é tudo meio nebuloso porque não se conseguiu provar. Essas estratégias derivam da ideia de que a obesidade era uma doença psicossomática. Isso não é mais o que a gente pensa. Uhum. Então, é natural. Se você tem uma doença psicossomática que você vai arrancar em 6 meses, é Sim, esperado que a pessoa, né, perca mas isso não acontece. Ao não é o contrário, caso. no curto prazo você tem grandes melhoras mesmo de quadros psiquiátricos, e no médio e longo prazo você tem um retorno desses quadros psiquiátricos. As complicações psiquiátricas são muito raras, né? Então, e isso vale para todos os tratamentos potentes de perda de peso. Acho que tanto essas novas drogas quanto as cirurgias. Entendi. Então, E o reganho de peso? É comum? Na verdade, assim, essa história remete a uma coisa que é a adesão do paciente ao tratamento, né? Muito do que a gente vê de reganho são indivíduos que param, interrompem o uso da medicação. E qualquer estratégia, qualquer coisa que você faça, que você interrompa, Sim, aliás, se você está tratando a pressão alta e você para o remédio, vai voltar a subir a evidente. pressão. Sim, Então, e a obesidade, por ser uma doença crônica, ela não é diferente de nenhuma outra. Então, a gente não cura. Muitas pessoas têm ideia que assim você está curando a doença. Não é uma doença curável. sim. Então, eu preciso manter esse controle no longo prazo. Né? E vão ter dificuldades, a gente lembra que assim, existe uma redução do metabolismo com o passar dos anos, uma dificuldade até fica maior. A mulher tem a particularidade da menopausa, onde tem um decréscimo muito importante do estrógeno, que é um mantenedor do peso e de tantas outras coisas, não só o peso. Né? Então, todas essas questões, elas têm que ser levadas em conta e mostrar que assim, é um tratamento para sempre. Tá? E a gente precisa, inclusive, de novas opções terapêuticas. De novo, nem todas as pessoas respondem às medicações que a gente tem. Né? E eu costumo brincar que assim, a gente está dando agora 2 hormônios que o corpo produz, mas o corpo ele se adapta, ele percebe que está sendo enganado. Entendeu? Então ele começa a se ajustar.
Porque esses hormônios são produzidos no intestino. Quando o intestino está dilatado, ele avisa o cérebro que está cheio de comida e fala para o cérebro, olha, para de mandar mais Tá. comida. Mas o estômago também tem hormônios e tem nervos que falam para o cérebro, olha, não passou por aqui não, A gente né? não viu Entendeu? nada. Não viu nada. E o cérebro Ninguém fala, passou. epa, acho que estão me enganando. Então, Olha existe isso. uma certa... Então, a situação é que a gente vai ter que talvez fazer um pool mais amplo de hormônios. Como eu falei, uma doença que é controlada e onde tem a participação de dezenas de hormônios, seria muito simplista achar que com um ou com dois eu vou resolver o problema. Não. Aliás, com todos, o próprio diabetes, hoje a gente está vendo que a gente precisa de 3 e eventualmente até 4 classes terapêuticas para ter um controle razoável. Incrível, E né? a obesidade eu acho que é mais complexa ainda e vai precisar de muito mais do que isso. Em parte porque a obesidade ela não nasceu como uma doença. Ela é uma característica que foi selecionada para a gente sobreviver a períodos sem comida. Então, nós somos todos muito adaptados à fome, muito bem adaptados à fome, e muito mal adaptados ao excesso de comida. Então, a gente está lutando contra a seleção natural. Não ia ser 2 trequinhos que iam resolver a Olha fatura. só. Eu tenho uma história muito interessante que eu estava discutindo com uns colegas outro dia, os polinésios, né? Então a ilha de Fiji é onde tem mais obesidade no mundo hoje, e eles vêm o quê? De embarcações que vieram lá da Ásia até chegar nas ilhas da Polinésia. Então, assim, aqueles que não tinham capacidade de armazenar muita gordura morreram no caminho e foram jogados para o mar, o tubarão comeu. Então, assim, aqueles que conseguiram chegar na ilha, eles já foram pré-selecionados, aqueles que tinham maior capacidade de armazenar gordura. Olha E só. aí, a reprodução entre eles, e aí manteve os genes relacionados ao ganho de peso. Ao ganho de peso. E jejum intermitente? Agora me veio essa. Agora a gente chegou num ponto. Nossa, bom, aí é o seguinte, o jejum intermitente vem de modelos de ratos, tá? Modelos de estudos animais, né? O rato, ele tem um ciclo biológico inverso do nosso. Então, ele come durante a noite e dorme durante o dia. E alguns estudos mostravam que se botasse o ratinho para comer durante o dia, em vez de comer à noite, ou se contemplasse um horário maior de alimentação, ele ganharia muito mais peso, mesmo comendo a mesma coisa, Se ele né? comesse durante o dia. Isso. E o ser humano também. Tá? Então, assim, o que é o jejum intermitente? A gente fazia isso há talvez 300, 400 anos atrás, né? Então, assim, não tinha lâmpada. Tá? Então, eu digo que o Thomas Edison foi um dos maiores inimigos da questão da obesidade no mundo, né? De prolongar a nossa noite. Então, e aí vem o celular, aí vem o tablet, então você tem mais tempo para ficar acordado e você come mais, mas também há uma mudança no metabolismo. A gente tem alguns hormônios, tá? Então tem o hormônio chamado grelina, que é o que estimula a fome, e tem a leptina, que inibe a fome. Então, quando você tem menos tempo de sono, você aumenta os níveis de grelina e diminui a leptina. E se a gente, o ideal seria o quê? Que se pôs o sol, a gente para de comer. Nasceu o sol, a gente volta a comer. E a gente tem que tomar cuidado que muita gente interpretou isso, então se eu ficar muito tempo em jejum, se eu ficar 14, 16, 18 horas em jejum, isso é bom. Não, não é, né? Isso vai te fazer um processo que a gente chama de catabolismo, vai te fazer perder muita massa muscular, muita massa magra, e isso vai reduzir o seu metabolismo e vai te tender a ganhar mais peso ainda. Então, o jejum intermitente real é aquele onde a gente deve comer na presença de luz natural. Tá? Essa seria a realidade, que é muito difícil hoje em dia, ainda mais botar as crianças para... Nossa, gente, isso aqui é a coisa do ciclo Sim, circadiano. exatamente. Eu sigo um neurocientista, não vou falar nome aqui, mas ele é muito conhecido e tal. Ele fala que a gente precisa todo dia, a hora que o sol nasce, olhar para a luz natural por uns Abrir a minutos. janela, abrir a cortina, que ninguém faz. Que As pessoas isso acendem a lâmpada. vai nos regular de uma forma, porque o cérebro precisa da luz do sol para que tudo entre no... Eu achei tão legal, porque é tão simples, né? O que você falou de jejum intermitente, meu Deus, é uma luz, parece que uau, iluminou a gente. Mas tirar essa palavra eu não gosto do jejum, entendeu? Tem uma É, outra a conotação. vida da gente está muito modificada, né, em função da sociedade, da tela, das obrigações, enfim. E a gente estava aqui num outro podcast
doutor Adriano não estava presente, sobre o uso abusivo de testosterona, os atalhos, né? A gente busca atalhos, aquilo que dá um prazer ali rápido, que resolve um problema, a princípio, de forma simples, e não vai buscar o que é o fundamental, né? A essência, né? Eu acho que o centro de recompensa ele explica um pouquinho isso, porque essas coisas que dão esse talho, elas liberam uma quantidade muito maior de neurotransmissores ligados ao prazer do que as atividades biológicas. Então, comida libera. Não, comida não libera tanto assim, não. Aquela turma que mergulha, por exemplo, na geleira, sabe aquela turma que. Sim. Aquilo libera centenas de vezes mais dopamina do que um bom Entrar prato no de. gelo, É, ficar no então, banho. Ah, então, conforme a coisa vai liberando muita dopamina e depois os próprios, a dopamina faz a gente ir atrás do comportamento. O que dá o prazer, na verdade, é a ocitocina, né, tem endorfina, serotonina e tal. E aí, quando libera isso daí, se libera em grande quantidade, o teu cérebro está sendo enganado, induzido a achar que ele está fazendo uma coisa boa para ele, mas ele não está. Então é por isso que as pessoas precisam prestar bastante atenção no que elas estão fazendo, porque só ser legal não é suficiente para garantir que é bom. isso essa frase tinha que ser assim. Não é porque é legal que é bom, É, né? Em tudo, né? em tudo. É, Volta ao que a gente tá falando de testosterona também, exato, né? sem dúvida. Nossa, incrível. E eu fiquei tão impactada por essa frase que eu perdi o rumo. Eu esqueci o que eu ia Isso é ao perguntar. vivo, ele pode editar e tirar. Não, ele pode editar. Não, mas é legal a gente ter essa coisa natural aqui. Eu estou impressionada, porque de fato tudo tem uma explicação, né? A gente acha que não, que tem grandes. Essa busca pelo próprio prazer, né, nos alimentos, né, isso remete a uma época que a gente não encontrava isso, né? É, Então, assim, muitas pessoas falam do açúcar, né? Então, assim, lembrando que, assim, açúcar foi trazido pelos portugueses, né, que descobrem na Nova Guiné, no fim do século XV, antes do descobrimento das Américas, né, descobrem lá e trazem a cana-de-açúcar, e aí a gente vai ver os estragos que faz. Porque a colonização, tanto do Brasil quanto da América Central, foi basicamente para plantar cana-de-açúcar, e a escravidão veio junto, né, com isso. Né? Então, e as guerras na época, eu digo que hoje é por outros pós-brancos, mas na época era o açúcar. sim. Existiam guerras navais intensas, né? Porque a gente não era para encontrar isso. A gente tinha frutas, né? Só que frutas não eram vendidas em hortifruti naquela época, né? Então, assim, se Sim. você esperasse amadurecer a fruta, você chegava lá, não tinha mais. Então, alguém mais Sim. pegou, outro bicho pegou. E as frutas também tinham um teor de açúcar menor do que hoje. Hoje foram selecionadas, então, ao longo do tempo de produção, foram selecionadas as cepas mais doces, né? Com maior conteúdo. Sim. E a gente espera amadurecer e ficar bem docinho. Então, era para encontrar, de vez em quando, o nosso antepassado andou 20 quilômetros, achou uma árvore lá com umas frutas maduras, e ele comeu até se lambuzar. Então, o processo de recompensa é para isso. Come tudo que você vai comer, pode comer, passa mal até de comer, porque você não vai ver isso por mais 6 meses. Você não tem noção quando vai ver E de não novo, tinha se é que vai doceria, ver. não tinha a padaria do lado naquela época. Então, esse é um mecanismo de defesa que nos propiciou, que até bloqueia o sistema do prazer. O Adriano sabe melhor que eu. Ele é capaz de bloquear os centros reguladores da fome e da saciedade. Você comeu até não aguentar mais, mas aí passou o carrinho de sobremesa, aquela saciedade que você tinha desaparece. A turma fala do segundo estômago, o Isso. estômago da sobremesa. Então você é capaz de bloquear esse. Então o sistema mentira, do não tem. prazer Não é verdade. ele é capaz de bloquear o controle fisiológico do apetite, da saciedade. Quando você acha que está explodindo de comer, não. Você consegue comer mais quando é uma coisa extremamente prazerosa. Incrível, gente. Eu tô amando a conversa. Toda vez aqui que a gente começa, tem muitas, né, muitas ramificações, tem temas que começam a me pipocar aqui que a gente pode conversar mais para frente. Queria saber de vocês, o que tem de novo? O doutor Adriano falou de estudos mostrando melhora em doenças como Alzheimer, depressão.
que você conta pra gente de um spoiler, se é que existe aí, nesse tema em psiquiatria? Ah, a maior parte das doenças psiquiátricas se baseia, ou tem em comum, pelo menos, um estado inflamatório no sistema nervoso central. Esses agentes, eles diminuem a neuroinflamação, eles diminuem a inflamação somática no corpo inteiro. Então, eles estão estudando artrite, Psoríase, psoríase, estão estudando por uma série de hidradenite coisas. Então, supurativa. se eles se mostrarem seguros, eficazes e principalmente, o Luciano falou uma coisa importante, se eles conseguirem ficar mais acessíveis, eles vão ser game changers assim total na medicina e uma série de doenças crônicas. E possivelmente rápido, né? Porque eu acho que os estudos. Mas aí precisa dos estudos. Sim. O que está aprovado, vamos repetir aqui, obesidade e diabetes tipo 2. Luciano, tem o que de spoiler pra gente? Eu nunca gosto de falar em medicamentos, o nome de medicamentos, porque eu sempre, aliás, é uma crítica que eu faço que isso induz a automedicação e até aquelas vias não éticas, né, na manipulação de diversos medicamentos, né? Então, assim, o que a gente está falando aqui, que a gente tinha moléculas únicas, né, agonistas que a gente diz de GLP-1, agora a gente tem duplo, atuando em 2 hormônios, mas a gente está indo para triplo, quádruplo, então assim, a gente tem tratamentos no pipeline, né, e ainda em investigação, então não está disponível, ninguém consegue fabricar isso, e aliás, esse é um dado muito curioso, eu recentemente coloquei no Instagram, que assim, o tamanho de uma fábrica para fazer qualquer um desses medicamentos é quase o tamanho de uma cidade. E seria muito simplista e muito ingênuo eu achar que no fundo de uma farmácia de manipulação é capaz de fabricar uma medicação que o Brasil não tem tecnologia para fazer esse tipo de medicamentos, né? Então, mais avançados. Então, muito do que as pessoas estão usando, e esse é o perigo, eu acho que vale um alerta aqui, a gente não sabe o que elas estão usando. Tá? Então, existem pacientes usando manipulados que contêm hormônio de tireoide, que têm anfetaminas e que eles perdem peso, só que destroem a saúde do indivíduo. Tá? E quando ele vai descobrir o que aconteceu, o estrago já está feito. Tá? Então, a gente tem medicamentos fantásticos vindo, mas que precisam ser testados, aprovados, tem que passar por todos os testes de segurança. Remédio não é simples fazer, levam-se anos. E a gente tem que ter segurança na hora de passar a utilizá-los. Né? Então, mesmo eu sou muito cuidadoso, então eu quero todos os estudos que comprovem segurança, porque a vida do meu paciente representa muito para mim. Sem dúvida. Uma norma nossa, você sabe, é primeiro não fazer mal. Primo non nocere. Então, os estudos eles não têm que mostrar que a droga é eficaz. Eles têm que mostrar que ela é eficaz e segura. Se isso não acontecer, já não pode usar mesmo tendo eficácia. E aí a gente vai estar, que o Luciano falou, matando os pacientes e não tratando. Exato. Tem alguma coisa que vocês gostariam de dizer? A gente está encerrando. Eu queria falar uma coisinha de transtornos alimentares, porque o uso desregrado dessas medicações e tal é muito perigoso, porque apesar de não ser um número pujante como é o da obesidade, os transtornos alimentares podem atingir até 4% da população. Então, 4% talvez das pessoas que estejam usando essas medicações inadequadamente estão piorando um quadro de transtorno alimentar. E o transtorno alimentar, além do efeito imediato do quadro, desnutrição, a morte súbita e tal, tem impacto de causar outras doenças psiquiátricas, se associar a outras doenças psiquiátricas. Então, não use medicação sem supervisão adequada. Excelente. Supervisão não é indicação, não é alguém prescrever e mandar se comprar. Você vai usar, vai voltar, tem o telefone sujeito, vai poder perguntar. Supervisão. Acompanhamento, isso, acompanhamento. Eu acho que vale nessa questão também se perguntar, aquele que me prescreveu é quem vai me visitar no hospital se eu tiver algum problema? Essa é boa. Então, isso é um ponto. E eu queria passar... Ele vai me dar o celular? Exatamente. Não, o hospital vai falar, olha, você pode vir aqui resolver o problema? Sim. Né?
ou estou na Rua da Amargura, É. entendeu? Era interessante enquanto o indivíduo pagava o tratamento, mas depois ele é só Abandonado, um né? estorvo, né, para o médico, né? É. Eu queria dar um exemplo, até para finalizar a mensagem que eu queria passar, com uma paciente dessas que acreditava em tudo de internet e seguia todos os remédios que diziam que fazia bem, tudo. E um dia eu cheguei para ela e falei, olha, eu ouvi dizer que colocar vinagre no motor do carro aumenta o rendimento em 50% do motor, só que tem que ser o vinagre de maçã, viu? E a senhora põe lá 1 litro uma vez por mês, e ela olhou para mim e ela falou, ai, doutor, não, acho que não tenho coragem de fazer isso aí. Tem certeza? Eu falei, então, você ficou receosa com o seu automóvel, mas com o seu organismo não. Então, lembrem que, assim, a gente só tem um corpo, a gente não tem um corpo extra, né? Exato. Então, cuidem desse corpo, não façam qualquer coisa, não sigam coisas da moda, não sigam médicos que não tenham preparo, que não sejam da área, que não tenham uma formação adequada, que não sejam especialistas na área, né? A especialidade é muito simples, existe o chamado RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Se o indivíduo não tem RQ, ele não é especialista. Ele pode dizer que é especialista em marketing, em qualquer coisa, mas ele não é. Tá? Eu dou os meus pitacos, eu não sou profissional cantor como ele de Elvis Presley, mas eu dou os meus pitacos, mas eu não me considero um cantor nem especializado em música, né? Sim. Eu dou os meus pitacos na cozinha, mas eu não sou um chefe de cozinha. Exato. E nem vou vender nenhum produto relacionado a isso, porque eu sei que eu seria pobre se eu dependesse disso tudo, tá? Então essa é a mensagem que eu quero dar para as pessoas. Para finalizar, o Luciano falou uma coisa bem legal. Eu vi um monge budista dizendo que se você tem saúde, você tem muitos problemas. Se você não tem saúde, você só tem um problema, né? Então, a saúde é tudo, a gente não faz nada sem saúde. Então, preservem a saúde. A primeira coisa é preservar, né? Cuidar, a gente, se adoeceu, a gente cuida, mas vamos evitar a doença. Acho que esse é o recado aqui. Gente, muito obrigada, adorei, foi maravilhoso, Obrigado super você. esclarecedor, profissionais éticos, estudiosíssimos e muito competentes. Agradeço muito a generosidade de estarem aqui. Nada, foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Prazer.